Olá, amigos do canal. Hélices de madeira, do qual vai estar mudando de nome, possivelmente já nesse vídeo, tá bom? Eu quero cumprimentar a todos e agradecer o fato de estarem acompanhando o canal, fazendo suas sugestões. Peço sempre que lembre de dar um like, aí, que isso aí ajuda muito a gente ter uma ideia aí do que estão curtindo ou não, né? Para que a gente possa continuar passando detalhes aí com relação a hélice e seus detalhes, né? Inclusive a parte de estrutura também de aeronave, eu tenho falado alguma coisa. E hoje eu quero falar do spinner de fibra, tá? Eu não gosto muito do spinner de alumínio. Já teve experiência dele trincar, porque não sei se vocês sabem, o spinner, ele é repuxado num torno de repuxo. O que acontece? Tem que ser um alumínio mole, que a gente chama de panelau, né? Esse alumínio mais comum no mercado. Então, depende do tamanho, ele acaba trincando. E o de fibra, sendo uma resina boa, não dá problema, tá? Ele fica mais leve. Você dá o formato que você quiser. Então eu vou estar mostrando hoje o molde, a peça pronta, tá? Eu não tenho recurso para gravar confeccionando essas peças, porque eu teria que editar. E eu não tenho condição de editar o vídeo, tá bom? No momento, pelo menos ainda não. Futuramente pode ser, tá? Então eu vou estar mostrando para vocês o procedimento, como que é feito. Em primeiro lugar, o spinner ou qualquer outra peça laminada, você tem que fazer um modelo. Então você faz o desenho do spinner que você almeja construir e dá um acabamento de pintura, tu tem que ficar perfeito esse spinner, o acabamento dele. Depois você vai laminar a fibra meio a meio, bipartido, para tirar um molde, que é a forma desse spinner. E depois você parafusa e lamina por dentro. A peça sai pronta, como essa daqui. Olha, tá vendo? Isso aqui é uma fibra de vidro, mas olha, é super resistente, tá vendo? Olha, isso aqui não quebra, não tem essa preocupação. E aqui eu usei 3 tecidos e depois mais uma tira aqui na beirada, tá vendo? Olha, nessa beiradinha dá para perceber aí, né? Olha, tem uma tira de engrosso aqui, porque vai a furação dos parafusos para adaptar no prato, né? Você vê aqui 4 parafusos de cada lado. Esse furo aqui já sai no molde, que eu vou te mostrar. Depois ele é alargado conforme o modelo da hélice, tá? Então eu gosto de fazer já o furo quando eu entrego, porque aí a pessoa tem como referência. Por exemplo, ela parte desse ponto para lá, ela faz o desenho, depois gira e parte desse ponto para lá, fazendo o desenho lá da sua hélice, tá? Eu costumo fazer um gabaritinho de alumínio aqui, ó. Daí eu risco, depois transfiro do outro lado e risco também, para ficar bem dividido, simétrico. Senão você vai ter problema ali na hora de encaixar na hélice, tá? O spinner, ele tem uma vantagem muito grande, principalmente se ele for aerodinâmico, como esse aqui, olha, tá vendo? O que acontece? O fluxo de ar do vento relativo, ele vai entrar aqui, olha, suavemente, você vai diminuir todo o arrasto daquela parte frontal da hélice, quadradona ali, né? Aquela placa. Então o spinner, ele faz com que o volume de ar que entra aqui saia e já entra direto para as entradas de ar do capô do seu motor, ou para refrigeração de ar, caso você não tenha o capô, né? Você pode colocar uma refrigeração de ar ali também para você ter uma refrigeração mais adequada para o teu motor, tá? Então tá aqui, ó. Tá vendo? Olha, lá dentro fica perfeitinho, olha. Pode ver. Passei uma lixinha de leve aqui só para tirar uma rebarbinha, mais nada, está pronto. E você fazendo a laminação
sem deixar escorrer. Sabe por quê? Não é a quantidade de resina que dá resistência mecânica na peça, tá? Não é engano isso aí. Deixa eu acertar aqui, ó. O que dá resistência na peça é você usar um tecido adequado e o mínimo de resina, desde que ela encharque esse tecido. E então até a resina ela faz o endurecimento desse tecido. Se você pôr uma camada muito grossa de resina, ela só vai ficar quebradiça, ela não vai ter uma resistência mecânica, de jeito nenhum, tá? E agora o molde para fazer essa peça aqui, é isso aqui, ó. Tá vendo? Ele é bipartido, olha. É feito também de resina. Eu só uso a resina epóxi, tá? Eu não gosto de trabalhar com as ortoftálicas, essas resinas que usam o MEC, aquele que fede pra caramba. Eu não gosto, tá? Até porque essa resina que eu vou mostrar aqui, é a resina à base de araldite, ela te dá uma vantagem muito grande, porque ela adere bastante no material. Então, é muito mais vantagem você trabalhar com ela. Olha aqui por dentro, tá vendo? Tem a emenda aqui, mas é muito pequena, sai uma rebarbinha de leve aqui, olha. Você passou uma lixinha 300 aqui, você já tira a rebarbinha, olha. Tá vendo? Fica perfeito, olha, já sai pronto quase para você passar o fundo e pintar. Só você tem que lavar bem quando sai do molde por causa da cera. Eu vou mostrar para você. Então tá aqui, olha, eu costumo engrossar um pouco, tá vendo? Fazer uma bordinha aqui, ó. E tem que ter uma parede aqui. Por quê? Quando a peça é laminada aqui dentro, olha, encaixei aqui, ó. Quando ela é laminada aqui, eu tenho que tirar o excedente aqui, ó. Essa beirada do tecido que fica para fora, eu tenho que passar lâmina e cortar ele, para ele sair essa face no esquadro perfeito, tem que estar. Porque senão você coloca o spinner lá, ele vai chacoalhar, fica ridículo, né? Então, olha, aqui está a peça colocada aí dentro. Você já faz o recorte aqui também, olha, tá vendo? Eu engrossei bem essa parede azul aqui, ó. Você passa a lâmina aqui, você tira o excedente. Aí você não precisa nem abrir o molde. Se você encerou ele direitinho, você não precisa nem abrir aqui, ó, tá? Você só vai colocando aí dentro uma espátula que eu faço da serrinha Starrett. Tá vendo aqui, ó? Eu tiro os dentes dela, dou uma arredondadinha, tiro toda a rebarbinha, tudo. É um espetáculo para você trabalhar com resina. Aí você encaixa aqui, olha, entre a peça, você vai fazendo isso aqui, ó. Ele vai destacando, dá as batidinhas aqui por dentro com um pedacinho de madeira. Depois que curou, né? Ele já vai formando aquela bolha de ar lá dentro, que é o sinal que já está destacando do molde. E aqui você faz isso aqui, ó, dos dois lados, né? Ele já sai fora. Tá vendo? Destaca. Porém, a cera que você vai passar aqui, ela vai ficar grudada aqui. Então você tem que lavar bem antes de aplicar o fundo para a pintura. E a cera, eu costumo usar essa daqui, olha. Então eu vou colocar aqui, se vocês quiserem marcar aí, né? Olha, o nome dela, tá vendo? Ela é a base de álcool, né? Ela seca rápido e fica uma película de parafina em toda a extensão que você vai laminar por cima. Então ela destaca facilmente, é um desmoldante líquido. Tá vendo? Você passa com um pincel bem macio para não ficar riscos ali, né? Tá? E a resina utilizada, essa daqui. Olha. Pode pegar aí o nome dela, tá vendo? Em cima, né? Ó. Deixa eu ver aqui. Isso aí, ó. Essa parte de cima aí, ó. Resina epóxi. 45% é o catalisador, né? Já vem junto, entendeu? Olha. Ela tem uma dureza excelente. Ela cura em 2 horas.
em torno de 4 horas você já pode tirar o molde, tá? Já pode destacar. Tá aí, ó. Eu costumo deixar um pouco mais, umas 5, 6 horas, né? Dentro do molde, para depois destacar. Você garante mais aí a qualidade do produto. Depois que você destacou, procura guardar ele em pezinho assim, ó. Porque a cura total leva um pouco mais de tempo, mais umas 12, 13 horas leva. E a fibra, ela está sempre curando, né? Sabe, ela é um material plástico, né? Que está sempre aumentando um pouquinho a dureza, a resistência dela. Então é um material excelente para você fazer spinner. As partes de avião que você utiliza fibra também. Para você restaurar uma hélice tua de madeira, você usa essa resina também, tá? É vendida em São Paulo, Maxi Epoxy. Eu não ganhei nada para fazer propaganda não, é que é muito boa essa resina, tá? Fizemos todo o teste de dureza, o laboratório ali da fábrica nos cedeu técnicos para acompanhar ali o desenvolvimento, inclusive das nossas hélices de fibra, né? E testaram a dureza das peças de fibra, do borde de ataque, que é uma borracha especial que a gente está utilizando também. Foi medida a dureza dela. Então eles dão muito apoio para a gente. Qualquer um que for lá adquirir o material tem a orientação deles. Voltando aqui no spinner, caso você queira que ele já saia com uma cor mais que facilite mais a pintura, você pode pôr a massa, que é o pigmento, tá vendo? Uma pastinha, já vem com resina, você mistura na resina e você forma a cor. Isso aqui é preto, mas tem um monte de cor. O branco você pode utilizar para essas peças que você vai pintar. Seja qual tinta você for usar, o branco fica o ideal, porque ele já serve como um fundo. Então a tinta, por menos quantidade que você passa, ela já cobre o tecido de vidro. Aqui já tem que passar já o PU, depois o fundo PU, depois a tinta PU também, que eu gosto de utilizar nisso aqui, ó. E como é uma peça semi-rígida, você não precisa do flexibilizante para passar, como é usado na tela do avião, por exemplo. Você tem que passar o flexibilizante, porque senão a tela trinca toda a pintura dela, né? Porque a camada de tinta fica muito dura, entendeu? Então é isso aí, olha, tá aqui a resina. E o prato que eu faço pode ser de fibra, mas eu não gosto muito, tá? Eu prefiro de alumínio. Isso aqui, ó, feito no torno, tá vendo? Ó? Isso aqui é o prato do spinner. É um prato grande, tá? Não tem nada a ver com esse aqui, ó. É um prato grande, que já vem com a furação aqui, né? Faço tudo no torno e a furação é na fresa, com divisor de furo, né? Agora, tá vendo aqui o recorte para hélice, porque esse daqui você já pode fazer o furo com a rosca aqui já para fazer o spinner, tá vendo? O alumínio, você não precisa pôr porca ribitada por dentro, você já faz aqui, faz os furinhos e já aplica o parafuso aqui. Agora o ideal é você fazer o contrário, o prato com essa parte aqui para o lado do avião. Aí você não precisa fazer esse recorte, tá vendo? Só que você tem que olhar bem, porque tem a flange do motor, que ela vai pegar um pouco de medida aqui. Mas ainda vai ficar uma beirada para ver se não pega no capô do teu avião. Tem que tomar cuidado com isso. Se você vê que não pega, vai ficar uma folga, coloca ela assim no motor, olha. Com essa parte lisa, onde vai a hélice aqui, ó. Aí tanto faz o lado que sai a hélice, não precisa ter esse recorte. Tá vendo? Porque enfraquece um pouquinho o prato, esse recorte. Concorda? Então, se você fizer para o lado de cá, não. E o furo, tá vendo que aqui é mais grosso? Porque a flange do motor, ela tem aquelas buchas que tem rosca por dentro. Então, a bucha guia, que ela entra aqui, né? Deixa eu ver um dedo mais fino aqui, ó. A bucha entra aqui, evitando que a hélice trabalhe nos parafusos. Porque não é legal você ter
a hélice parafusada simplesmente aqui, porque ela tem sempre um esforço ali. E se o parafuso ou a madeira ceder um pouquinho, o que vai acontecer? Dá uma micro folga, mas o suficiente para cisalhar todos os 6 parafusos. Eles cortam como fosse uma guilhotina, corta assim, como papel, sabe? A hélice sai voando para frente. Tem que ter cuidado com isso aí. Então, sempre procura ver se não tem as buchas guias. E aqui no meio, é ideal também que tenha aqui uma chupeta aqui, ó, de uns 15 milímetros, para centralizar a tua hélice. Então, você tem a hélice centralizada aqui e os parafusos com a bucha para não deixar afetar diretamente no parafuso. O parafuso só vai servir para aperto, mais nada. Tá bom? Isso tem que levar muito a sério, hein? Porque eu tenho visto por aí cada serviço porco. Eu falar uma aqui, mas a gente não pode, né? Mas você tem que evitar ter esses tipos de problema. Então agora aqui, voltando só mais um pouco aqui, olha. O que eu faço? Eu passo aqui a cera líquida, né? Secou? Já passo uma mão de resina por dentro, com um pincel bem maciozinho, vê se não tem sujeira, nada, passa, bem legalzinho, tudo aqui por dentro, dá um tempinho, quando você vê que ela está começando a querer catalisar, você já pega o tecido, olha aqui, ó, tecido de vidro, tá vendo? Eu já recorto ele num formato que dê uma parte aqui do spinner, olha, tá vendo? Olha o biquinho lá embaixo, ó, tá? É um pouco maior do que a metade. Depois eu pego esse tecido aqui, eu faço isso aqui, eu enrolo ele aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Tá vendo? Eu faço um canudinho e coloco aqui dentro. Aí, ó, tá vendo? Com ele assim, ó. Aqui, ó. Perdão. Ó. Aí eu abro o tecido e empurro ele lá para dentro, lá no fundão. Tá vendo? Deixa a beiradinha aqui, não pode ficar sem tecido aqui. É bom até que saia um pouquinho mais aqui, ó. Ele entra quase até o fundo. Olha lá, tá vendo? Divide bem aqui, ó, na lateral. Por aqui, ó, você vê a divisão, tá vendo? Aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Tá? Você joga meio a meio ali. Esse pedacinho aqui depois é rebarba, vai sair. Aí você lamina tudo aqui, gira e coloca o outro tecido do outro lado. Vai remontar um no outro aqui, olha. Aqui vai ser emenda. Ela vai remontar um tecido no outro. Sem problema. Aí você coloca primeiro um tecido mais fino, de uns 120. Depois você coloca um 200. Depois um outro 120. 150 no máximo. Que ele dá melhor acabamento, tá? Então você põe 3 camadas de tecido, sempre com a emenda do mesmo lado, tá bom? Porque a emenda aqui, ó, ela não atrapalha em nada. Então depois você vai recortar, vai ficar só um pedacinho lá para dentro de emenda, né? E lá no fundo, no biquinho, você vai pegar um tecido de vidro, corta uma peça redonda assim, ó, e dá uns 2, 3 picotes com a tesoura, para ser fácil dele curvar. Aí você lamina um pouco de resina nele, apoiado em cima de um vidro, uma fórmica, você leva ele lá dentro e com a mão ali você ajeita ele, depois com o pincel você vai batendo ele para ele formar o bico lá dentro. E você põe umas 3 camadas desse material lá dentro também, entendeu? Aí você fez o reforço lá do biquinho dele lá na frente, lá no fundo, né? E fica assim, ó, fica perfeito. E olha, você nem percebe lá dentro o material lá, ó. Não sei se dá pra ver direitinho aí, né? Mas você nem, quase não percebe. Deixa eu tirar a mão daqui, ó lá. Tá vendo? Então é isso aí, meus amigos. Manda um e-mail para mim, caso tiver alguma dúvida ou precisar de um reforço aí, tá? E me ajuda aí na aquisição da apostila, tá bom? Isso é muito bom. Porque aí eu consigo dedicar meu tempo aí para ir bolando coisa aí para ir passando para vocês, tá? Então a parte de fibra, esse material aqui é o suficiente para você fazer qualquer serviço de capô, de entrada de ar, de refletores,
tudo que você precisar para a tua aeronave, eu aconselho esse material, tá bom? E se você quiser fazer um spinner de carbono, você pode fazer também. No lugar de tecido de vidro, você aplica o carbono lá por dentro. É a mesma resina, tá? Só fica um pouco mais caro. E se você vai pintar, não tem necessidade. A não ser que você queira deixar o carbono aparente. Aí você tem que laminar ele com bastante cuidado para não sair as fibras do tecido torcida, que aí fica feio, né? Tá bom? Desculpa. Falando bastante. Então é isso aí, meus amigos. Tá? Eu agradeço muito. E não vai assustar isso o canal de repente mudar de nome. Tá bom? Um grande abraço. Fique em paz aí.